Eu quero falar com vocês um pouco da reforma da Previdência no Brasil. Infelizmente, está existindo uma reforma da Previdência ou a necessidade de uma reforma da Previdência. Entretanto, essa reforma está sendo realizada de cima para baixo, sem uma discussão com toda a sociedade. Eu quero, através desses vídeos, do qual esse é o primeiro, chamar você para nós dialogarmos sobre a Previdência Social. Meu nome é Ricardo Sampaio, eu sou servidor público federal lotado no INSS e também sou professor de Direito Previdenciário. Infelizmente, está existindo muito radicalismo de ambos os lados, tanto do governo quanto da sociedade, muitas vezes representada por um movimento sindical que, em vez de sentar para dialogar, estão se degradando em torno de um tema importante e necessário. Eu, desde já, adianto que há alguns gargalos no INSS, há alguns gargalos na Previdência Social. E se esses gargalos forem controlados, forem destacados, com certeza haverá mais dinheiro para amparar aqueles que vierem a necessitar da Previdência no Brasil. Então, desde já, eu me coloco favorável a alguns poucos pontos. E sou a favor da reforma destes poucos pontos. Entretanto, existem outras questões que estão sendo discutidas de uma forma muito desarrazoada, desproporcional e que merece a vigilância de toda a sociedade, para que esses outros pontos não encontrem amparo e não aconteça a reforma nesses sentidos. Eu queria começar com você falando um episódio pitoresco que aconteceu comigo alguns dias atrás, quando eu analisava um processo de concessão de uma pensão por morte. Ao entregar o resultado daquele processo previdenciário à requerente, ela me soltou uma frase que eu fiquei abismado. Ela disse: "Ele vale mais morto do que vivo". Quando ela falou essa frase, eu não entendi muito bem. Foi aí que eu percebi que eu estava diante de mais um gargalo que nós nos deparamos no dia a dia. Então, para esse debate, eu quero chamar todos os meus colegas previdenciários desse Brasil, que são quase 50 mil servidores e que estão deixados de lado nesse processo. Porque nós temos autoridade, competência para poder esclarecer à sociedade alguns pontos necessários e desnecessários dessa reforma. Mas voltando a este caso pitoresco, o que foi que aconteceu? Essa senhora, ela era divorciada do ex-marido. E quando ela se divorciou do ex-marido, ela ficou com o direito a usufruir uma pensão alimentícia no valor de 10% do salário dele. Quando ele se aposentou, se tornou 10% do valor da sua aposentadoria. Ele recebia em torno de 4 mil, quase 5 mil reais. Ele estava em uma pouca faixa etária de clientes que nós temos, que são aqueles próximos ao teto. Porque a grande maioria dos beneficiários do INSS estão ao redor do salário mínimo. E o que aconteceu? Quando esse senhor faleceu, ele não deixou nenhum outro dependente. Os seus filhos já eram maiores de idade, já tinham mais de 21 anos. A única dependente que poderia se habilitar no processo de pensão previdenciária, que é o benefício concedido em caso do segurado da Previdência falecer, era a ex-esposa. E ela, que recebia cerca de 400 a 500 reais por mês como pensão desse senhor, passou a receber uma pensão no valor de 4 mil, quase 5 mil reais. E foi aí que, quando ela se deparou com esse valor, ela olhou para mim e disse: "Ele vale para mim mais morto do que vivo". Porque quando ele estava vivo, ela só recebia 10%. E agora ela passou a receber 100%. Será que num caso como esse, realmente não caberia uma reforma da Previdência? Eu acredito que sim. Porque se era necessário para ela viver apenas os 10%, não estou entrando nas questões relacionadas se é justo, se não é justo, mas era o que ela recebia, 10%. Como é que agora ela passa a receber 100%?
Então o que a gente percebe no dia a dia da Previdência Social é que existem alguns gargalos na legislação previdenciária, algumas sangrias, que se forem controladas, que se forem retificadas através da legislação previdenciária, essas sangrias desaparecerão. E com certeza o déficit, se é que há déficit da Previdência Social, poderá vir a ser sanado. Esse é o meu primeiro vídeo, apenas como um exemplo para que você entenda aquilo que nós gostaríamos de discutir com vocês a partir dos próximos.